Se você acompanha alguns perfis que falam sobre economia, você vai perceber que todos esses perfis têm algo padrão. Eles falam sobre a importância de você cortar os gastos, sobre a importância de você anotar todos os seus gastos. Mas se eu te dissesse que a solução definitiva para você realmente conseguir economizar e para você conseguir se controlar, não está somente nesses pequenos passos, porque esses passinhos aí é um pedaço do todo que envolve aí o nosso autocontrole. Então, na verdade, para você conseguir economizar, você precisa entender por que você age como você age. E eu tô falando isso porque eu comecei a ler recentemente um livro que chama Previsivelmente Irracional, da Ariely, que ele fala exatamente quanto nós somos pessoas previsivelmente irracionais. Porque mesmo quando a gente acredita que nós estamos agindo racionalmente, né, que nós estamos agindo pela lógica, na verdade, o nosso cérebro, ele tá a todo momento lutando ali contra a gente. Então a gente precisa entender o porquê. E enquanto a gente não entende isso, não tem planilha nenhuma que funcione, não tem anotação nenhuma que funcione, não tem corte de gastos nenhum que funcione para que a gente realmente tenha autocontrole financeiro. Provavelmente aí no seu cotidiano você já comprou alguma coisa que você já se arrependeu e aí você prometeu que você não faria isso novamente, e aí quando você percebeu, você estava repetindo ali o mesmo padrão. Isso geralmente acontece porque a gente compra pela emoção e aí a gente tenta justificar pela razão. E aí nesse livro o autor fala exatamente sobre isso e ele fez vários testes com várias pessoas diferentes que tinham o mesmo padrão de comportamento, mas que no final das contas todas as pessoas, né, tinham uma justificativa emocional para as compras que elas realizavam, né? Não eram exatamente por necessidade, mas era para suprir alguma emoção ali que elas estavam sentindo ali naquele momento. Então você vê ali um anúncio de promoção que é só hoje e aí o seu cérebro, ele entra num estado de urgência, né? Porque você precisa aproveitar, senão você vai perder. E aí o nosso lado racional, geralmente quando a gente vê esse tipo de promoção assim, ele acaba saindo da sala, né? E aí geralmente fica só ali a nossa emoção que faz com que a gente de fato gaste. Eu tenho certeza que você já entrou em algum site ou passou em frente a alguma loja e você pensou, vou dar só uma olhadinha, e aí você acabou comprando coisas que você nem precisava. E isso, na verdade, não é uma falta de planejamento, mas é um comportamento que a gente tem. Mas isso não se dá também só pelo que a gente sente, né? Se dá também ao momento que a gente está vivendo ali, né? Ao horário do dia. Os momentos do nosso dia, eles geralmente influenciam ali nas nossas tomadas de decisões também. Então, o nosso nível de autocontrole, ele vai mudando ali ao longo do dia. Então, de manhã, eu tô mais disposta a resistir, porque eu tô mais descansada. Mas aí vai chegando no final do dia, eu tô cansada, então eu quero me recompensar. E aí que as nossas decisões financeiras, elas acabam saindo do controle. E é por isso que muita gente, quando vai fazer o balanço ali no final do mês, percebe que gastou muito dinheiro com comida, muito dinheiro com iFood. Por quê? Porque elas estavam cansadas e elas tentavam se recompensar ali pelo cansaço, pelo estresse que tiveram durante o dia. Mas se o autocontrole varia, por que algumas pessoas conseguem ser mais disciplinadas? O que elas fazem de diferente? A gente precisa se blindar. E aqui tem uma coisa muito legal que eu uso aqui em casa, porque geralmente no domingo a gente tá bem cansado, porque a gente faz várias atividades no domingo, né? Principalmente pela manhã. E aí a gente tende a querer pedir comida. Então, o que eu faço? Eu já me blindo disso. No dia anterior, eu já deixo as coisas organizadas. Então, por exemplo, tem que cozinhar feijão, tem que deixar as coisas mais semi-preparadas, então eu já deixo semi-preparada e deixo carne descongelada. Porque aí eu sei que eu não vou ter aquela desculpa de querer comprar marmita, por exemplo. No domingo é bem mais fácil eu querer pedir uma marmita e querer descansar o resto do dia. Mas aí a gente tá fazendo isso para que a gente não gaste tanto, porque a gente tava gastando, tipo, R$ 100 no domingo. Praticamente todo domingo com comida. E aí a gente parou para pensar e analisar e viu que isso não estava fazendo muito sentido, né? Porque a gente estava gastando demais. Então eu comecei a me blindar disso, né? Então a gente precisa também se proteger. E a gente consegue perceber que as pessoas mais disciplinadas não é porque elas são mais fortes que eu, mais fortes que você, mas é porque elas são mais estratégicas. Então ao invés delas tentarem resistir ali o tempo todo, elas se organizam para ter que resistir menos. Então, elas já decidiram o que vão fazer, já colocaram um limite ali, já decidiram também o que é prioridade, que é o meu caso, né? Então, eu deixo ali tudo preparado, tudo semi-organizado para eu conseguir ter mais resistência ali e não gastar tanto com comida. Mas mesmo com essas regras, mesmo com esse planejamento, às vezes tem um fator muito importante que às vezes é o maior sabotador que a gente tem aqui na nossa convivência, né? Que é o ambiente que a gente está inserido. Então, se eu estou inserida num ambiente onde as pessoas gastam demais, ou se eu acompanho muitas redes sociais e sempre vejo pessoas viajando, eu sempre acompanho esse ciclo, a gente começa a achar que aquilo é o novo normal. E aí a comparação, ela se torna uma constante. E aí a gente começa a consumir
consumir não porque a gente precisa, mas a gente começa a consumir pra gente pertencer. Então, por exemplo, eu acompanho aquela blogueira que posta muitas comprinhas, que posta muitas viagens, que tá sempre comendo em restaurantes caros. O algoritmo vai me mostrar aquilo sempre. E o ambiente digital vai me empurrar ali para o consumo, né? Porque eu sempre vou estar querendo consumir, eu sempre vou estar querendo parecer com aquela pessoa que eu gosto, com aquela pessoa que eu me inspiro, com aquela pessoa que eu tenho uma aspiração. E o que a gente vê molda o que a gente deseja. Então, para que a gente melhore isso, a gente precisa trocar ali os nossos estímulos, né? A gente precisa fazer coisas que mudem o nosso foco, né? Então, às vezes, ler um bom livro, às vezes você seguir perfis que te incentivem a ser uma pessoa melhor, a realmente entender você, né? Para que você tenha um autoconhecimento. Algumas pessoas são novas e não sabem. Eu sou formada em marketing, então o que acontece? Gente, eu também caio em armadilhas. Muitas vezes eu me pego ali me comparando, pensando, nossa, eu precisava disso, eu precisava daquilo. Só que quando você começa a se conhecer melhor, mesmo que você caia naquela armadilha, não é com tanta frequência. O que vai te ajudar a manter o foco é saber realmente o que você quer ter, a vida que você quer construir, o que você quer para o seu futuro, as suas motivações. E eu já falei isso num vídeo, se eu não me engano foi o último vídeo que eu postei aqui, que eu falo sobre, né, que você precisa ter os seus motivadores reais para que você realmente tenha um foco ali e você não se desvie desse foco. Porque mesmo quando você for gastar, mesmo quando você for pensar em gastar, você vai pensar, não, mas eu tenho algo importante aqui para fazer, eu tô querendo construir isso, então para mim nesse momento não faz sentido. Então se você não tem um motivo emocional forte, qualquer promoção ali vai te chamar atenção. Então por isso que é muito importante você traçar metas para sua vida, você saber o que você realmente quer a longo prazo, o que você quer para o seu futuro, quem você quer ser, como é a vida que você quer levar. Eu já falei para vocês os meus motivadores reais algumas vezes aqui nos vídeos, né, que é comprar um apartamento numa vista linda, com a sacada, com vista para o pôr do sol. E também tem a questão de que meu marido não precise trabalhar mais como entregador de aplicativo. Então, esses são os meus motivadores reais e eu sei o que eu preciso fazer para que eu realmente alcance esse objetivo. E se a gente tivesse a possibilidade de viver pelo menos um dia na vida que a gente gostaria de ter, né? Na vida que a gente sonha em ter, será que eu realmente me distrairia ou eu manteria o foco no que eu estou construindo? A sua motivação pode ser, eu quero sair do aluguel, eu quero ter paz, eu quero comprar meu carro, eu quero comprar um celular. Isso é a sua motivação. Então, é para isso que você vai trabalhar e é isso que vai fazer com que você se sinta muito mais motivada. Esse vai ser o seu combustível para os dias difíceis, né, que você vai ter. Porque a vida não é fácil, né? Então, a gente precisa entender as nossas motivações e também deixar claro ali para que isso seja o nosso fortalecimento ali no dia a dia, né? E aí, se você sente que isso é muita tentação, se você sente que é difícil resistir à tentação, você pode fazer coisas simples também, que é retirar aplicativos do seu celular, você não ficar entrando toda hora em sites, evitar passar em frente a lojas que você sabe que você vai querer entrar para comprar. Então, você vai dificultar ali os seus hábitos ruins e vai facilitar os seus hábitos bons. E o contrário também é verdadeiro. Então, se eu quero guardar dinheiro, eu vou facilitar ali todas as minhas movimentações. Eu vou automatizar ali o meu dinheiro que eu vou guardar para a caixinha, porque às vezes você deixa para fazer tudo quando você recebe seu salário, por exemplo, esse mês não vai sobrar, então não vai dar para guardar. Então você pode automatizar isso também. E é a mesma coisa que eu falei para vocês. Você quer gastar menos com delivery? Facilita ali suas refeições. Então reformular que o nosso ambiente é muito mais eficaz do que a gente ficar tentando encontrar força de vontade. No fim, tudo isso se resume a uma única coisa. Você precisa aprender a tomar decisões que respeitem a pessoa que você quer se tornar, né? A vida que você quer ter. Construir consciência, mudar os seus gatilhos e proteger a sua tomada de decisão. Então não tem nada a ver com você ser perfeita, ter uma vida perfeita, ter um planejamento perfeito, intocável. Na verdade, tem mais a ver com você ser estratégico. Então começa observando seus impulsos, quais são os seus gatilhos. Você vai modelando ali o seu ambiente. E não se esqueça nunca de quais são os seus motivadores reais, quais são as suas motivações, o que te move, o que te faz acordar todo dia, qual que é o seu porquê, como você quiser chamar. Esse vídeo te ajudou a enxergar o autocontrole por uma outra ótica, não deixe de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com a amiga e deixe seu gostei, porque isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e entregue ele para mais pessoas. Espero muito que você tenha gostado, tenha sido útil para você e até o próximo vídeo.